Seja bem-vindo à 145ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver este exercício que pede para calcular o limite de 5 menos x sobre 3 mais 2x, quando x tende ao menos infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. Agora, começando a resolver o exercício. Primeiro, observe. Se eu substituir na variável o valor que o limite dela está atendendo, eu terei uma indeterminação. Por quê? Simples. Ao colocar o valor do limite da variável, eu terei o quê? 5 menos infinito sobre 3 mais 2 vezes o menos infinito. Isso vai dar o quê? Negativo vezes negativo positivo, mais infinito mais 5, mais infinito. 2 vezes menos infinito dá menos infinito mais 3, menos infinito. Mais infinito sobre menos infinito, isso é indeterminado. Então, para resolver este limite, eu tenho que sair o quê? Da indeterminação. E para fazer isso, eu reescreverei o limite na forma de um produto, tendo como referência a variável x. Por quê? Porque é ela que está gerando a indeterminação. Por quê? Porque eu preciso eliminá-la do numerador desta fração. E para fazer isso, reescreverei o limite da seguinte forma. Limite de x vezes 5 sobre x menos x vezes x sobre x vezes 3 sobre x mais x vezes 2x sobre x, com o limite de x tendendo ao menos infinito. Aí você pode se perguntar, mas calma aí, eu não estou entendendo. Ele disse que a variável x gera indeterminação aqui no numerador. Como assim? Simples, observe. Quando você estiver resolvendo exercícios de limite no infinito, e você tiver essa configuração aqui de fração, você deve buscar sempre eliminar a variável do numerador. Por quê? Porque se no lugar da variável eu tiver apenas uma constante, por exemplo, imagine que eu tivesse aqui, ó, limite de 5 sobre 3 mais 2x com x tendendo ao menos infinito. Se a configuração fosse essa, eu não teria uma indeterminação, pois ao substituir o valor do limite na variável, eu teria o quê? 5 sobre 3 mais 2 vezes o menos infinito. O resultado seria o quê? 5 sobre o menos infinito. Isso aqui é o quê? É zero. Então teria o quê? Um limite que não seria indeterminado. Logo, eu tenho que buscar uma maneira de retirar essa variável do numerador para sair da indeterminação. Cheguei aqui, ó, reescrevi na forma do limite. Por isso que, ao reescrever na forma de produto todos os termos, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando eliminar a variável que me causa problema. Por isso que eu estou usando aqui, ó, como referência x. E eu posso fazer isso? Posso, porque se eu multiplico um valor e divido esse valor pelo mesmo valor, dá na mesma. Como assim? Se eu pego aqui, ó, e multiplico, ó, 5 vezes 2 e divido 5 por 2, isso aqui é igual ao quê? A 5. 5 vezes 2, 10. Divido por 2, 5. Então é a mesma coisa, só que está escrita na forma de um produto e de um quociente. Cheguei neste ponto, vou isolar o fator comum, que é o quê? X. Logo eu terei limite de x vezes
5 sobre x menos x sobre x vezes 3 sobre x mais 2x sobre x, com um limite tendendo ao menos infinito. Próxima etapa, ele aplicar essa propriedade operatória de potências, que diz que quando eu tenho em uma divisão base iguais, o que eu faço? Eu preservo a base e subtraio os expoentes, faço a diferença entre os expoentes. Quais são os expoentes aqui? É 1. Quais são as bases iguais? Aqui, 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 aqui e aqui. Aplicando a propriedade, eu tenho o quê? Limite de x elevado a 1 menos 1 vezes 5 sobre x menos x elevado a 1 menos 1 sobre 3 sobre x elevado a 1 mais 2 vezes x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1, 0. X elevado a 0 vai dar o quê? 1, porque um valor qualquer elevado a 0 é 1. Com exceção, aliás, do 0, né? 0 elevado a 0 não é 1. Cheguei neste ponto, botei aqui então, ó, limite de 5 sobre x menos 1 sobre 3 sobre x mais 2, com um limite tendendo ao menos infinito. Observe, eu saí da indeterminação. Neste ponto aqui, eu já posso substituir na variável o valor com o limite dela está tendendo. E o que eu vou ter aqui? Ó? Se eu substituir aqui, eu vou zerar este valor. Isso aqui ó, vai zerar. Aqui também vai zerar. Por que vai zerar? Porque quando você tem um valor real dividido pelo infinito, seja esse infinito negativo ou positivo, o resultado da divisão tende a zero. Como assim? Observe. Quanto maior for o número que está dividindo o outro, o resultado da divisão se aproxima de zero. Exemplo. Imagine que tivéssemos aqui, ó, 1 dividido por 10. O resultado da divisão seria o quê? 0,1. Se fosse por 100, seria 0,01. Se o 100 fosse negativo, seria menos 0,01. Ou seja, quanto maior é o número que está dividindo o outro, o resultado da divisão vai se aproximando do zero. Então, se eu divido qualquer número real pelo imensurável, que no caso é o quê? É o infinito, seja ele positivo ou negativo, o resultado da divisão se aproxima tanto do zero que nós consideramos, na matemática, que o resultado da divisão de qualquer número real, por maior que ele seja, pelo infinito, é zero. Agora, como esse canal aqui tem por objetivo mostrar conceitos, expor mais a álgebra, né, que se aplica para resolver os exercícios, eu irei aqui aplicar essas propriedades para que você absorva aqui os conceitos de operações que você vai ter que dominar para resolver exercícios mais complexos. Então chegamos aqui, o que eu vou fazer? Vou aplicar essa propriedade operatória de limites que diz que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções. Logo eu tenho aqui limite de 5 sobre x menos 1 sobre 3x sobre 3 sobre x mais 2, quando x tende ao menos infinito, vai ser igual ao limite de 5 sobre x menos 1, quando x tende ao menos infinito, sobre o limite de 3 sobre x mais 2, quando x tende ao menos infinito. Próxima etapa, cheguei nesse ponto, irei lembrar das propriedades do limite da soma e do limite da diferença. O limite da soma diz que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. E o limite de uma diferença diz que o limite de uma diferença é igual à diferença dos limites das parcelas. Logo, eu tenho que limite de 5 sobre x menos 1 quando x tende ao menos infinito vai ser igual ao limite de 5 sobre x quando x tende ao menos infinito menos o limite de 1 quando x tende ao menos infinito. Isto sobre o limite de 3 sobre x quando x tende ao menos infinito mais o limite de 2 quando x tende ao menos infinito. Observe, aqui no numerador eu apliquei o quê? Esta propriedade, o limite de uma diferença. E no denominador eu apliquei aqui a propriedade do limite de uma soma. Próximo passo. Cheguei neste ponto, devo lembrar que o limite de uma função constante é a própria constante. Onde eu tenho funções constantes? Eu tenho aqui, ó, 1 no 1 e no 2. Logo, o limite de 1 quando x tende ao menos infinito é 1. O limite de 2 quando x tende ao menos infinito é 2. Nesse momento você pode se perguntar, mas como assim? Por que que isso? O limite não está indo ao infinito, então como é que o limite aqui pode ser, está indo para o menos infinito, pode ser 1 e aqui 2? Simples. Quando se tem uma função constante, você deve observar que o valor da constante, no caso aqui, eu vou pegar
aqui onde eu tenho o valor 1. O valor da constante será o único correspondente em y para qualquer valor de x que a função venha a assumir. Então, se o limite da variável está tendendo ao menos infinito, qualquer valor que ela obtiver será o quê? O valor da constante como correspondente em y. Não importa qual valor de x ela venha a assumir. Por isso que o limite de uma função constante é sempre a própria constante, independentemente do valor para o qual o limite da função esteja tendendo. Próximo passo. Cheguei neste ponto, vou substituir nestes limites aqui e neste aqui o valor qual a variável está tendendo, o valor qual o limite da variável está tendendo. Vou substituir aqui na variável. Logo eu terei 5 sobre menos infinito e aqui 3 sobre menos infinito. Qualquer valor real dividido pelo infinito, seja ele positivo ou negativo, é zero. Logo eu terei 0 menos 1 e 0 mais 2. 0 menos 1, menos 1. 0 mais 2, 2. Logo o limite aqui é menos meio. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha estado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.